Olá, nós somos o grupo 5 da disciplina de Gestão de Operações e neste trabalho vamos falar sobre a cadeia de suprimentos da carne. O grupo é formado pela Anne Caroline, Felipe, João Vitor, Juliana, Paulo, Raíssa e Vitória. Bom, a pecuária está intimamente relacionada com o desenvolvimento do Brasil, desde a chegada dos primeiros colonizadores portugueses. Inicialmente, o rebanho se expandiu pela costa nordestina brasileira, porém a ocupação das terras que serviam para as plantações de cana-de-açúcar se tornou um problema, fazendo com que as criações se desenvolvessem em regiões interioranas da época. E então as fazendas de gado se multiplicaram como um meio de expansão de fronteira agrícola. Já trazendo isso para o presente, segundo o IBGE, o rebanho bovino brasileiro em 2019 superou o número de brasileiros, o que tornou o Brasil com o segundo maior rebanho bovino do mundo. E esses números também tornaram o Brasil o maior exportador de carne bovina do mundo, superando números como Índia, Estados Unidos e China. Em 2019, esse setor movimentou mais de 600 bilhões de reais, o que representa cerca de 8,5% do PIB brasileiro. E em 2020, a agropecuária foi o único setor em crescimento naquele ano. Para 2021, o esperado é que essa alta prossiga, mesmo com o avanço da pandemia, porque por mais alto que os preços estejam, a maioria dos brasileiros tem a carne como elemento essencial, o que aquece o setor mesmo em momentos de crise. Em contrapartida a esses números, a pecuária brasileira é responsável pelo desmatamento e queimadas de áreas de florestas, por conta de técnicas pouco desenvolvidas que o país possui, uma vez que é uma prática comum entre pecuaristas colocar fogo para limpar o terreno para a atividade. E estima-se que cerca de 80% da Amazônia já tenha sido destruída por conta dos avanços da pecuária. Esse consumo de carne no Brasil e em todo o restante do mundo alimenta uma rede de crueldade na indústria de alimentos. Além da violência de abatimento, os animais são expostos a criações que beiram o absurdo para abastecer essa demanda existente. Dentro dessa premissa, os animais devem ser alimentados, abrigados e mantidos saudáveis até o ponto que isso seja bom financeiramente, ou seja, o bem-estar desses animais se torne relevante. O objetivo do nosso trabalho é expor a necessidade de verificar como a produção e o consumo de carne influenciam no meio ambiente, na economia e na sociedade, identificando potenciais problemas quanto a estas questões. Os temas abordados serão o detalhamento do sistema de produção, o mapeamento da cadeia produtiva, a aplicação de áreas da gestão de operações, a identificação de possíveis problemas e, por fim, propostas de soluções. Falando agora sobre o detalhamento do sistema de produção, a gente consegue descrever esse sistema de produção pelo modelo de input, transformação output do Slack, do Chambers e do Johnston. Aqui, ó, à esquerda, a gente consegue ver os inputs, que são os bois, né, nos recursos transformados, e as variáveis nos recursos transformadores, que são o pasto, o curral, o abatedor e a comercialização. Na etapa da transformação, a criação da pecuária, ela trabalha com três diferentes processos. O primeiro processo a gente chama de fase de cria. Voltando aqui para o modelo, nesse momento aqui, as fêmeas, o rebanho ele é formado por fêmeas para reprodução, então essas fêmeas, elas passam por acasalamento, e dependendo quando são gerados os machos, nessa etapa já existe o output, com eles de 7 a 9 meses, eles já são vendidos, ou então, se ela é fêmea, ela retorna aqui para a produção, para o crescimento do rebanho. O outro modelo nesse processo é a fase de recria. A única diferença dessa etapa é que os machos, eles já são guardados por mais tempo, por 1 ano e meio. Eles não são vendidos logo após a desmama.
Então, assim eles conseguem um valor maior de mercado. E o terceiro tipo de fase seria a fase da engorda. Essa fase a gente chama já do sistema completo. Os bois eles já são vendidos gordos, de 3 a 4 anos de idade, e eles já são vendidos para o corte, para o abatimento. Aqui no output a gente consegue ver os bezerros, que são os que saem aqui na fase da cria, até os animais adultos, que saem aqui na fase do engorda. E por conta da extensão territorial que o Brasil tem, né, isso permite que tenham opções de qual sistema ser adotado dependendo da região do país. E então a gente pode dividir entre dois tipos de sistema, variando por conta do regime alimentar: sistema extensivo e o sistema intensivo. Começando pelo sistema extensivo, as características dele estão relacionadas à criação do gado em grandes espaços, né? Então, até pelas características naturais geográficas do país, esse sistema ele acaba sendo predominante aqui no Brasil, justamente porque o país, nas suas características naturais, propõe essa oportunidade de ter uma extensão bem grande para que esse gado seja criado. Um ponto que acaba sendo negativo nesse sistema é que, por conta da intensidade da movimentação desse gado, isso acaba prejudicando o tempo com que esses animais vão ganhar o peso. Então, o processo de transformação ele acaba tendo um período maior do que o sistema que eu vou comentar agora, que é o sistema intensivo. No sistema intensivo, justamente para diminuir esse período entre a cria e a fase final de engorda, né, são utilizados alguns métodos de confinamento. Dentro desse confinamento, tem a possibilidade da utilização da suplementação alimentar. Então, como você consegue manipular a fórmula das rações que vão alimentar esses animais, você acaba também tendo uma maior flexibilidade dependendo da demanda. E um ponto negativo é que esse sistema, por ser um pouco mais complexo, ele tem um custo mais elevado. E agora, partindo para a implicação das diferenças entre esses dois sistemas nos 4 vezes do output, começando pelo volume, o sistema extensivo ele tem um baixo volume em relação ao sistema intensivo, justamente pelo período maior entre a fase de cria e a fase final de engorda, enquanto no sistema intensivo esse período é encurtado, permitindo que tenha um maior volume da produção. Com a variedade, seguindo o mesmo raciocínio do sistema extensivo, tem uma baixa variedade, porque o alimento ele é o próprio pasto em que os animais estão sendo criados, enquanto no sistema intensivo, a manipulação da fórmula das rações permite que tenha uma maior variedade também do produto final. E em relação à variação da demanda, ela é semelhante para os dois sistemas. Então, por conta da previsibilidade da demanda, isso permite com que tenha um planejamento maior da produção, gerando uma variação de demanda baixa. E a visibilidade da produção, como o consumidor final ele não tem contato direto com o produtor, né? A gente compra carne no mercado, a gente não tem um contato direto, o consumidor final acaba tendo uma baixa visibilidade da produção. Agora eu vou falar um pouquinho das implicações dos outputs desse sistema de produção, né? O tamanho dos rebanhos, eles são gigantescos, isso aliado também à competitividade do setor brasileiro, a gente acaba gerando toneladas de gases de efeito estufa. Esses gases, eles são emitidos tanto por causa da destruição dos ecossistemas ambientais e a degradação do solo, e isso ocorre por causa da expansão que o pasto precisa, né? Expansão agrícola que o pasto acaba ocasionando, pelo gasto excessivo de água, que a produção de carne ela precisa,
e até por causa do metano que ele é expelido no processo digestivo dos ruminantes. Isso se torna um grande problema para a agropecuária brasileira e mundial. Tanto que eles estão buscando alternativas de abaixar esse nível de emissão. E uma das saídas, eles estão melhorando a qualidade dos alimentos, porque eles viram que se os alimentos, os grãos, forem de melhor qualidade, esse processo digestivo do animal, ele consegue, tem estudos que falam que ele consegue diminuir a cada quilo de carne 10% 10% de metano expelido por cada quilo de carne. Um segundo fator é o aperfeiçoamento das pastagens, nesse modelo de expansão agrícola. Talvez não trabalhar apenas nesse modelo de queima de solo e tal que eles fazem para o pasto, né? E também diferentes regimes de criação, que seria voltando um pouco ao que a Vitória falou sobre o jeito que você pode criar o gado ou não. Entrando agora no mapeamento da cadeia produtiva, né? Nosso segundo tópico da apresentação, vamos começar falando sobre a cadeia produtiva em si, né? O que ela é e o que ela representa, né? E bom, a cadeia produtiva, basicamente, ela representa o processo fundamental de uma organização, ou seja, resumidamente, ela é o conjunto de etapas consecutivas ao longo da produção, onde diversos insumos são transformados em produto ou serviço, né? Foi o caso como nós vemos nas aulas. E essas etapas, elas são integradas e realizadas por diversos elos que se interagem entre si ao longo de toda essa cadeia desse processo produtivo. E a cadeia produtiva da carne, ela não é diferente das demais, né? Porque ela existe em diversos elos, né, interligados, como disse anteriormente, como por exemplo os fornecedores de serviços e insumos à produção, os produtores rurais em si, que são os que desenvolvem os animais, as indústrias, a distribuição, a comercialização, né, e os consumidores da carne em si, que são os consumidores finais. E além disso, ela tem um papel fundamental no contexto da economia rural brasileira, porque ela ocupa uma posição de destaque nesse quesito, e além de ser responsável pela geração de milhões de empregos de brasileiros, né, principalmente nas regiões do Mato Grosso e etc. E bom, aqui nós temos um mapeamento elaborado por Antônio Márcio e Batalha, né, no ano de 2007, onde eles caracterizam esse mapeamento em 5 subsistemas. O primeiro deles, nós temos o subsistema de apoio, que é representado pelos produtores de insumos, né, e os agentes transportadores, aqueles que levam insumos para as empresas rurais, né, o produtor rural em si, aquele que desenvolve os animais, onde esse setor está sendo representado pelo subsistema de produção de matéria-prima. O próximo subsistema é o de industrialização, que é representado pelas indústrias de primeira transformação e de segunda transformação. O quarto subsistema é o de comercialização, que são representados pelos atacadistas, né, os varejistas e as empresas de alimentação coletiva. E por fim, o subsistema de consumo, né, que é representado simplesmente pelo consumidor final, aquele onde a cadeia produtiva visa chegar. Como visto anteriormente, né, o primeiro subsistema, que é o subsistema de apoio, ele é representado pelos agentes fornecedores de insumos básicos, né, e os transportadores. No caso, os fornecedores eles têm funções de entregar os insumos para a criação dos animais, desde insumos diretos, que são aqueles diretamente ligados ao desenvolvimento dos animais, como por exemplo aqui como pode ser visto os sais minerais, as rações concentradas, medicamentos e vacinas, e até insumos indiretos, né, que são aqueles que não envolvem o animal, mas envolvem de certa forma, por exemplo, a estrutura do local ou algo semelhante, onde o animal está inserido naquele local. Então, aqui nós temos exemplos como, por exemplo, os arames, né, arames para usar na confecção das cercas, para cercarem os rebanhos, as ferragens, né, para a estrutura, defensivos agrícolas, máquinas também, equipamentos ou serviços de transporte também, como pode ser visto aí. O segundo subsistema, que é o subsistema de produção da matéria-prima, ele representa a produção agropecuária em si, né? São as empresas rurais de pequeno, de médio
de grande porte que geram, que criam e que engordam os animais para o atendimento das necessidades das indústrias, né, que fazem parte do próximo subsistema. E aqui nessa fase existem 3 fases, né, que envolvem o desenvolvimento dos animais. No caso aqui são a cria, a recria e a engorda, né, que esses 3 tópicos já foram apresentados de forma detalhada anteriormente, mas aqui está um resumo do que seriam essas 3 fases, né. O terceiro subsistema, que é representado pelas indústrias, né, que, como eu disse anteriormente, ele é dividido em 2 tipos de indústria. A de primeira transformação, que é a que faz o abatimento dos animais, né, para a obtenção da carne, de acordo com as necessidades dos outros agentes da cadeia. E a de segunda transformação, né, que ela representa as indústrias que incorporam a carne, né, em seus produtos ou agregam valor para ela, né. O quarto subsistema é o de comercialização, que é representado pelos atacadistas, que tem função de estocagem, né, ou de entrega, agindo também como agente simplificador do processo de comercialização. O segundo tópico aqui nós temos os varejistas, que também é representado dentro desse subsistema, que eles efetuam a venda direta, né, da carne ao consumidor final. E por último, que é representado, são as empresas de alimentação coletiva, né, ou institucional, que elas são aquelas que utilizam a carne como produto facilitador, né? Que é o caso de restaurantes, hotéis, hospitais, escolas, entre outros, né? E por último, o subsistema de consumo, né? Que é representado pelo consumidor final. Ele é responsável pela aquisição do produto em si. Que, na verdade, ele acaba determinando as características desejadas do produto, né? Ou seja, ele é aquele que possui a maior influência em todos os sistemas de produção ao longo de toda essa cadeia, né? Já que todo esse mapeamento, toda essa cadeia produtiva, todos esses processos anteriores, eles visam agregar valor ao consumidor final, ou seja, o cliente final, né? Por isso, o tamanho dessa influência que ele detém. Bom, um ponto que não está presente no mapeamento anterior, né, que foi realizado pelo Antônio e pelo Batalha em 2007, mas que ele não pode ser ignorado, é a questão do ambiente institucional, né, pois existem diversos aspectos que impactam significativamente as atividades da cadeia produtiva, mas de forma externa, né, analisando de forma externa, como por exemplo o comércio exterior, as oscilações econômicas e políticas, as legislações ambientais fazem bastante impacto, fiscalizações sanitárias e inspeções também, rastreabilidade, certificações, enfim, são diversos fatores, né? E nesse mapeamento ao lado, ele traz alguns desses pontos, né, do ambiente institucional que na verdade não estão conectados na cadeia, mas estão simbolizando sua presença, né? Por exemplo, nós temos ali a legislação, financiamento, o transporte, o controle da qualidade, enfim, os pontos ali que não estão interligados, mas que estão ali justamente para representar a sua influência. E entre esses pontos, a tecnologia é de extrema importância nesse planejamento, porque, por exemplo, através dela é possível fazer escolhas, por exemplo, da raça dos animais, com o avanço da inseminação artificial, é um ponto também. A tecnologia também é usada no desenvolvimento dos animais, né? Por exemplo, o alimento, os medicamentos, né? Entre outros diversos exemplos que permitiram grandes ganhos na produtividade. Outro ponto interessante também é a questão da legislação, né? E a fiscalização da qualidade. Aqui nós temos, por exemplo, a Lei número 7.889, que foi criada em 89, que fez alterações em leis mais antigas, né, sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, porque ela teve o objetivo de descentralizar esse sistema de fiscalização, mas em questão de 3 níveis de responsabilidade, né, que foi a responsabilidade federal, a estadual e a municipal, a fim de aumentar o controle, né, e reduzir o abate clandestino dos animais, que era fortemente realizado no século anterior, principalmente na questão da segunda metade do século XX, né? Mas que hoje em dia ainda acontece isso, mas essa lei ela veio com a intenção de reduzir esses números, né? Enfim, são questão de fatores que influenciam, né, externamente a cadeia da produção da carne, né? Essas questões do ambiente institucional, né? E por fim,
fazendo uma analogia com o modelo input transformação output, né, do Isaac Chambers Johnston, que nós vimos em aula, né, o modelo ao lado nós podemos observar os recursos de entrada, né, que são o input, né, e ao centro nós podemos considerar a transformação, que ele é representado pelo produtor rural, ou aquele produtor que desenvolve o animal em si, que transforma os recursos de entrada, né. E por fim, o output, né, que é o do output do produto até o consumidor final. Mas um ponto que deve ser considerado, que não está na questão desse modelo ao lado, é a questão dos impactos ambientais, né, que eles são causados por essa cadeia, ou seja, ele é considerado um output também, que muitas vezes não, que ele é ignorado, mas são consequências dessa cadeia produtiva da carne, como por exemplo questões de desmatamento, a poluição do ar, ou assuntos importantes que serão abordados, né, posteriormente. Olá, eu sou o João Vitor, eu vou dar continuidade aqui na apresentação, falando um pouco da aplicação das áreas de gestão de operações para a cadeia de suprimentos da carne em específico, né? Então a gente tem a definição aqui da ABEPRO com as áreas de gestão de operações. A gente tem ali 10 áreas principais. Eu vou pontuar, mapear aqui as 6 menos afetadas pela indústria da carne, colocando assim, e depois as 3 principais ali, que seria de logística, de sustentabilidade e de engenharia do trabalho, né? Então, falando um pouco de engenharia de operações e processos de produção, é aquela área responsável pelo processo de produção em si, né, pelo estudo do aumento da efetividade, da eficácia e da eficiência da produção. E aplicando para a indústria da carne mais específico, a gente tem essa disparidade entre diferentes regiões do Brasil, né? Então, a gente hoje tem uma produção ali de carne na região sul e sudeste, que ela é muito mais automatizada, muito mais mecanizada, com uma produtividade muito maior, e o setor da pecuária, ele, principalmente no Nordeste, ele nem está tão presente, né? Nem tem uma produtividade muito alta. Aí a gente também tem a diferenciação entre carne bovina, né, a criação de gado e criação de aves e peixe, também. Criação e caça e coleta, né, também. Então tem essa diferenciação muito grande no Brasil inteiro, e essa área da engenharia é a que é responsável por deixar esses processos todos mais eficientes, né? E falando de eficiência tanto em termos de produtividade quanto em termos de sustentabilidade também, né? Evitando ali os retornos e os desperdícios dentro dessa cadeia de produção, e também favorecendo, aí a gente fala mais posteriormente no trabalho, o bem-estar animal aí de todos os responsáveis, né, a matéria-prima, querendo ou não, dessa produção. Passando para a pesquisa operacional, aquela área responsável por estabelecer pesquisas voltadas para a operação, né? Então a gente pode colocar aqui processos de inovação, modelos matemáticos de tomada de decisão também, aparato estatístico para medição de como essa produção está se dando, né? Aplicando isso à indústria da carne, a gente tem informações logísticas de transporte, que são muito importantes. A gente fala um pouco mais na parte de logística também, em termos de entender para onde esse produto está sendo direcionado, como esse produto está sendo armazenado, qual que é o tipo de transporte que ele vai passar, qual que é a armazenagem, qual que é o estoque que ele vai ter. Então toda essa automatização desse processo de transporte, e quanto mais dados é possível gerar mais informações para o tipo da produção, né? E isso faz com que toda a operação seja mais fluida e você não tenha desgaste e desperdício ao longo de todo o processo, né? Então essa área de pesquisa operacional, ela também é bem importante para a indústria de cadeia de suprimento da carne, por esse motivo, né? Para ter mais informação sobre para onde está sendo direcionado esse produto, e ajudando com modelos matemáticos para guiar essas decisões, né? Outra área aqui é engenharia da qualidade, que é muito importante quando a gente fala de produtos alimentícios em geral, né? Então toda a questão essa área é responsável por garantir a qualidade dos produtos ou dos serviços, né, gerados da indústria, e aqui para a cadeia de suprimento da carne
Isso é muito importante porque tanto o transporte, né, toda a logística e distribuição tem que atender a regulamentações sanitárias muito mais, muito mais rígidas do que para outros setores, por se tratar de produtos alimentícios e produtos que vão ser consumidos ali na alimentação de diversas pessoas, né? Então esse produto tem que ser armazenado da forma correta, com a temperatura correta, para evitar infecções ali alimentares. Então toda essa questão de segurança alimentar, ela tem um papel muito grande aqui na engenharia da qualidade, né? Então como todos os profissionais ligados a essa área disponibilizam o produto, no caso a carne, aí seja carne bovina, suína, ou de peixe, de aves, de uma forma que seja completamente seguro de ser consumida, né? Então, essa área também ela é muito importante quando a gente fala de cadeia de suprimento da carne. Outra área é a engenharia do produto, que é responsável, em termos gerais, pela confecção e pelos requisitos desses produtos, né? E aí dentro da cadeia de suprimento da carne, ele não é tão essa área não é tão atuante em termos gerais, porque o produto final é um produto biológico e já vai estar pronto para ser consumido, né? Então, o produto em si, ele já sai fresco tem, claro, todo o processo do preparo, e aí está dentro dessa outra área de processo de produção, né? Mas ele já sai pronto para ser consumido. Não é um produto tecnológico, é isso que eu quero dizer. Não é um produto que possui requisitos a serem estabelecidos, ou termos de design, por exemplo. Enfim, mas um caso a ser colocado aqui, alguns casos a serem colocados aqui, é como esse produto é disponibilizado para o cliente final, né? Então a gente tem algumas inovações no setor, que é muito por conta dessa área de engenharia do produto, de como esse, é, esse marketing desses produtos é feito. E a gente tem o caso, por exemplo, da Swift, da rede de açougues da JBS, né? Que é uma marca do JBS que já existe há muito tempo, mas como eles, pelo menos no Brasil especificamente, começam a direcionar, guiar a marca para um setor um pouco mais diferente, né? Fazer ali um açougue premium, digamos assim, trazendo, trazendo um diferencial para a marca, com parcerias com instituições financeiras, com parcerias com até influenciadores digitais, e aí colocando esse setor também um pouco mais moderno, trazendo um público também mais moderno, né? Então esse se encaixaria dentro da área de engenharia do produto, e não é especificamente uma modificação no produto, mas sim jeitos de personalizar esse produto, né, com diversos tipos de cortes ali, por exemplo, e temperos e produtos prontos já para serem consumidos, que algumas marcas acabam trazendo dentro desse setor. Em quinto, aqui a gente tem a engenharia organizacional, que é uma área muito conectada à estratégia de operações das empresas, né? Então, de cada organização, de cada produção. E ela estabelece algumas medidas, alguns critérios para garantir a produtividade ali da produção, né? Então, quando a gente aplica essa área à cadeia de suprimentos da carne, vai ser através dela que muitas inovações vão surgir, né, em termos de estratégia de disponibilização do produto, e aí principalmente, né, quando a gente começa a olhar com mais carinho, com mais atenção a essa indústria, e ver que é uma indústria que lida diretamente com seres vivos, e aí não só seres vivos humanos, né? Então o impacto ambiental ele é muito grande, tanto em termos de bem-estar do animal, quanto em termos do meio ambiente, na produção de ração para esses animais, por exemplo, como acontece hoje em dia. É uma questão que avança ali sobre a agricultura também, né? Então essa conexão da agropecuária, do agro com a pecuária, também é muito importante, né? Então a engenharia organizacional assim como a área de sustentabilidade que a gente vai falar também, ela integra muitas áreas que a gente está comentando da cadeia de suprimentos, e faz com que exista essa visão sistêmica da produção, né? Então a gente entender a produção não como um aspecto, não somente como um aspecto financeiro, que é o próximo que a gente vai comentar aqui, mas também como um aspecto social, ambiental e até cultural, né? Em termos de consumo de carne em específico, muitos países têm diferentes culturas e religiões e políticas, enfim, que afetam diretamente essa indústria, né? E o jeito que a gente exporta aqui no Brasil especificamente também. Então a última área aqui que a gente dá um pouco menos de foco é a área de engenharia econômica,
que é basicamente o estudo da viabilidade econômica dessa produção, né? Então, como que essa produção ela se paga em termos práticos, e é aqui cabe tanto análises macroeconômicas para se entender como esses produtos vão ser consumidos em outros locais do mundo, aí falando do Brasil, né? Como o Brasil sendo o segundo país que mais exporta carne, principalmente carne bovina, no mundo, como que essa carne vai ser consumida e todas as regulamentações que ela vai atender também, né? Aí entra com uma confluência com outras áreas. Mas, além do aspecto de macroeconômico, a gente tem aspectos mais internos do nosso país, em como que a gente, por exemplo, estabelece políticas públicas para disponibilizar crédito rural para diversos produtores, pequenos e médios produtores, tanto de agricultura familiar, que vai ser o que vai atender a grande ou a média e pequena também pecuária, né, em termos de alimentos para esses animais, pecuária extensiva principalmente, e como que a gente lida com pecuaristas orgânicos também, né, que hoje é, é uma indústria em ascensão e tende a ficar cada vez mais forte devido à preocupação ambiental. Então isso é muito importante também em termos de como disponibilizar, como fazer essa nova indústria que é muito mais sustentável e atende muito mais a regulamentações sanitárias mundiais e internacionais, como que a gente faz essa produção ser muito mais viável economicamente e conseguir produzir de maneira mais limpa, né, em termos gerais. Aí falando dos três últimos aqui, especificamente sobre logística, sustentabilidade e trabalho. O setor de logística é aquele setor responsável pela distribuição, pelo transporte, pelo armazenamento, pela padronização de todos os produtos, e aí especificamente para a indústria da carne isso é muito importante. Como eu já comentei, né, todos esses produtos eles precisam estar armazenados numa temperatura certa, com a embalagem correta, para evitar a propagação ali até de doenças e infecções alimentares. Enfim, toda essa questão, a logística ela é imprescindível aqui, né? Então os frigoríficos e todo os caminhões com sistema de refrigeração é muito importante a gente garantir, né? Então essa área de logística e a área de qualidade elas estão completamente integradas aqui dentro dentro da cadeia de suprimentos da carne e fazem com que o produto final seja seguro de ser consumido, né? Então, basicamente, esses diversos fatores que afetam essa área. Aqui a gente tem a indústria, a engenharia da sustentabilidade, que é a outra, eu diria, a principal questão aqui quando a gente fala de cadeia de suprimentos de carne hoje em dia, né? Então, como tornar toda essa cadeia mais sustentável, e aí, querendo ou não, a gente cai num dilema quase que ético, né? Porque o produto final em si não é uma manufatura, não é uma matéria-prima que a gente está simplesmente retirando do meio ambiente e pensando em como evitar poluição em termos gerais. Aqui não, né? A gente está literalmente afetando os seres vivos diretamente e como que essa interação do ser humano com esses seres vivos e os diferentes tipos de seres vivos, né? Como a gente consegue garantir o bem-estar desse animal para essa indústria e se é ético a gente garantir esse bem-estar em termos de da gente pensar que esse animal está indo para o abate, né? Então a indústria a engenharia da sustentabilidade ela é muito importante quando a gente fala de cadeia de suprimento da carne, então ela tem que ser estudada, ela tem que ser expandida e explorada muito mais do que ela é hoje em dia, né? O Brasil caminha a passos bem curtos aí em termos de sustentabilidade, porque ela está muito ligada também a políticas ambientais, a políticas públicas ali de garantia, de regulamentações, de fiscalizações também para garantia desse bem-estar animal, né? Mas acredito que as regulamentações ambientais no mundo inteiro, mundiais, fazem com que a gente precise ter uma atenção maior a essa questão, né? Então, as estratégias ali de políticas públicas a gente consegue adotar e estabelecer critérios objetivos para que ocorra uma melhor integração e caminhando aí um pouco mais rápido para um futuro onde a gente consiga integrar, né, e entender todos os impactos ambientais dessa cadeia. E por fim, falando de engenharia do trabalho em específico, a gente tem uma outra questão também que aí afeta diretamente todas as indústrias, a grande maioria dos setores relacionados a qualquer tipo de produção, né,
que é a mecanização do trabalho e as evoluções nesse quesito do trabalho em si, né? Então, a engenharia do trabalho é aquela área responsável por garantir a segurança do trabalho e ter essa visão sistêmica da organização em termos de todos os seres humanos que atuam naquela área, né? Então, esses seres humanos vão ser os seres humanos que vão ser treinados para garantir o bem-estar do animal, vão ser os operadores logísticos, vão ser enfim, os motoristas dos caminhões dos frigoríficos, vão ser quem vai atuar diretamente com esse animal, vai ser quem vai extrair o leite, por exemplo, né, no caso da vaca, carneiro, enfim, todos esses animais que hoje são criados tanto para a produção de carne, mas também tem outras produções paralelas ali, né? Então, essa questão da mecanização do trabalho, aí pensando tanto na pecuária quanto na agropecuária, ela é muito, muito importante na medida que a gente, daqui um certo momento, vai precisar garantir muito mais o trabalho de todo esse setor, enquanto a gente ainda vai ter muita mecanização, muita automação chegando e tirando trabalhos ali. Então a gente ainda tem uma visão muito inconclusiva dessa área, essa área precisa ser aprofundada nesse setor para a gente entender se de fato vão ser trabalhos ali que vão deixar de existir ou se vão simplesmente se reformular e criar outros trabalhos ou deixar o trabalho muito mais técnico, com muito mais necessidade de treinamento, né? Enfim, a gente teve aí falando de evoluções, né, para finalizar, a gente teve muitas evoluções ali em termos de formalização desse trabalho. Então essa indústria era uma indústria que até o meados do século passado, ali, em termos de 1950, 1960, era uma indústria que ainda não tinha quase nenhuma mão de obra qualificada e assalariada, assim, formalizada, né, eu digo, formalizada. Mas a gente, ao longo aí do final da última metade do século passado, a gente teve diversas evoluções nesse setor e trouxe profissionais mais qualificados, houve treinamentos, enfim, temos algumas referências nesse sentido, e aí a partir desse momento a gente enfrenta essa questão, esse dilema da mecanização do trabalho, e essa área, por consequência, é bastante afetada aqui para a indústria da carne. Então, basicamente é isso. A gente prossegue agora com a identificação dos problemas relacionados a essa indústria. Falando agora sobre a identificação de possíveis problemas, a expansão da agropecuária sobre as paisagens naturais aqui do Brasil tem gerado diversos problemas, né, tanto ambientais, quanto econômicos, como sociais. Então, as grandes empresas, elas desmatam, contaminam o solo e a água, consumindo, assim, boa parte dos recursos hídricos, né, além de, muitas vezes, realizarem maus tratos com os animais. Então, agora, nos próximos slides, eu vou apresentar um pouquinho, né, dos impactos ambientais, econômicos e sociais que a gente identificou. Bom, então, começando aqui com o escopo de impactos ambientais, a gente listou aqui principalmente os impactos de poluição do ar, desmatamento e a alta utilização de recursos hídricos. Então, eu vou detalhar agora cada um deles. Então, no que tange o primeiro item aqui, que é a poluição do ar, a gente identificou que a produção da carne, ela é responsável pela emissão de gases, né, poluentes, que causam o efeito estufa. Então, esses gases, eles possuem como consequência a aceleração dos efeitos do aquecimento global, né? Então, a gente pode citar o aumento da temperatura, o degelo dos glaciares, o aumento do nível dos oceanos, enfim, diversas mudanças, né, nas correntes marítimas e mudanças climáticas. Então, além disso, né, um dos principais agravantes desse problema é o gás metano, né, que é eliminado da flatulência das vacas, e isso pode chegar até quase 23 vezes mais alto que o gás carbônico. E, além disso, a gente identificou também que, segundo o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa, né, o CEG Brasil, em 2019, o setor agropecuário brasileiro ele contribuiu com 598,7 milhões de toneladas de emissão de CO2, né? Então, isso representou um aumento de 1,1% em relação ao ano de 2018. Bom, além disso, também é interessante ressaltar que desde 1970,
As emissões do setor agro, elas saltaram 189,3%, sendo que para 2019 o comportamento é principalmente justificado pelo aumento da população total, né, de bovinos e o uso de fertilizantes sintéticos, né, e aplicação de calcário. Um outro dado que a gente encontrou é que, segundo o IBGE, em 2019, a quantidade de abates foi 1,26% superior, alcançando assim a maior quantidade de carne bovina já produzida, né, totalizando aqui um total de 8,2 milhões de toneladas. Então, ao mesmo tempo, o rebanho total de bovinos teve um aumento de 0,4%, ficando ali na faixa dos 214,6 milhões de cabeças, né? Gerando assim um crescimento de 0,44% das emissões de gado de corte, né? Então, esse essa elevação do número de abates, ela poderia resultar, né, na diminuição das emissões, uma vez que quanto mais tempo no pasto, mais velho o rebanho, mais metano é emitido, né? Então, isso foi compensado pelo aumento do número de cabeças. Bom, falando agora do desmatamento, a pecuária bovina, né, ela é historicamente a maior responsável pelo desmatamento no país, gerando uma pressão contínua ali na Amazônia, né? Então, além disso, o cerrado, né, ele é um bioma também extremamente degradado, né, e ameaçado com o desmatamento. E segundo o IBGE, em outubro de 2020, o Brasil ele possuía mais cabeças de gado, né, do que habitantes. Então, a gente listou aqui que existiam 214 milhões de cabeças de gado e 211 milhões de pessoas. Então, se a gente pegar os passos para a criação desses animais, somando as áreas degradadas por atividade, isso ocupa o equivalente a cerca de 25% do território nacional. Isso é uma área estimada de quase 200 milhões de hectares. Então, aqui a gente trouxe algumas informações, né, a respeito da quantidade, né, de itens que um quilo de carne bovina é responsável. Então, ele é responsável por 10 mil metros quadrados de floresta desmatada, né, pelo consumo de 15,4 mil litros de água doce limpa, pela emissão de relevantes quantidades de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera, além do despejo de fósforo, mercúrio, bromo, chumbo, enfim, diversos elementos tóxicos aqui que são provenientes dos fertilizantes. Então, para fechar esse assunto aqui de desmatamento, né, recentemente, no mês de março, os alertas aqui de desmatamento na Amazônia bateram o recorde, né, desde o começo da série histórica. Então, foi uma notícia que repercutiu aí, saiu nos jornais, enfim, foram dados que o INPE divulgou, e chegou num total de 367 quilômetros quadrados desmatados, né? Então, em nota, a equipe do Greenpeace afirmou que o atual governo, né, seria responsável por esse aumento histórico do desmatamento, né, pois a gente observou taxas anuais que não eram observadas desde 2008. Então, e além disso, isso representou um aumento de 9% em 2020, né, se a gente compara com 2019. Então, além disso, na notícia, o Greenpeace também ressaltou que a paralisação do Fundo da Amazônia, né, e o corte de recursos para a proteção do meio ambiente, conforme o projeto de lei orçamentária, né, anual de 2021, então gerou diversos aí, polígonos, né, de desmatamento. Então, isso tem sido cada vez mais observado nas imagens de satélite, né, com áreas de até 5 mil hectares. Bom, falando agora da utilização dos recursos hídricos, de todos os setores que compõem a economia, o setor pecuário ele é o mais ineficiente, né, na utilização dos recursos hídricos. Então, o planeta Terra possui cerca de
3,5% de água doce, né? Sendo que o setor agropecuário, ele representa 70% desse total de água doce consumida no planeta, né? E um terço que compõe esse valor é destinado à irrigação e ao crescimento dos cultivos, que geram a ração dos animais. Então, além disso, a quantidade de água, né, necessária, como eu já citei, né, a quantidade de água necessária para produzir 1 quilo de carne, ela chega a ser até 6 vezes maior do que a quantidade de água, né, contida em alimentos que a gente ingere no dia a dia. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe essa relação, né, entre a quantidade de água consumida de acordo com o alimento, de acordo com um estudo que foi divulgado lá no exame. Então, se a gente compara a quantidade de água necessária para produzir 1 quilo de carne com a quantidade de água embutida em outros alimentos que a gente ingere, a gente consegue perceber o grande consumo que está envolvido aqui na produção de carne, né? Então, por exemplo, para 1 quilo de batata, a gente usa 290 litros de água. Para 1 quilo de tomate, a gente usa 200 litros. Sei lá, para 1 quilo de arroz, que é o maior aqui, né, o arroz branco, ele usa 2.500 litros. Agora, o da carne, a gente usa 15.000 litros. Então, é igual a gente comentou, né, nas outras slides, isso representa 6 vezes mais o consumo de água, né, para a produção da carne, se comparado com o consumo do arroz, por exemplo. Bom, falando agora sobre os impactos econômicos, segundo dados, né, que a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a Abiatec, ela divulgou, divulgou em maio, né, de 2020, a produção de carne bovina, ela movimenta 4,5 milhões de empregos no Brasil, né? E, além disso, também foi estimado que em 25 anos o setor suportou uma elevação nos custos quase 2 vezes maior do que o aumento nos preços da carne, né, aos consumidores. E, além disso, o interessante é que o total dos empregos no setor somou 65 bilhões de reais em salários, cerca de 11% do PIB, né, da pecuária de corte, segundo esse estudo, né, da Biotech. Então, o resultado de todo esse movimento financeiro, somado ao montante de salário recebido pelos trabalhadores, teria gerado em torno de 35 bilhões de reais em salários, né, aos empregos criados por efeito da renda, né. Então, grande parte, né, desse crescimento do PIB se deveu ao PIB da pecuária. Então, no mesmo período aqui, o PIB, a gente pode observar aqui que o PIB ele teve um aumento de 8,3% para 8,5%, o que evidencia, sim, a força do setor na economia brasileira, né, conforme a gente consegue observar aqui nesse gráfico, né, que mostra a evolução do PIB, da pecuária sobre o PIB total. Então, só para fechar, né, esses impactos econômicos, se a gente pegar como base esse estudo, né, que foi realizado pela Biotech, né, para incentivar a indústria pecuária, existem diversas evidências que mostram que o governo federal está investindo, né, em todos os elos da cadeia de abastecimento, desde a produção na fazenda até o mercado internacional, né. Então, a gente pegou também diversos relatórios do Banco Mundial, do governo brasileiro, né, de institutos de pesquisa, e todos eles mostraram de forma consciente que a pecuária ocupa cerca de 80% de todas as áreas desmatadas da Amazônia, né? E o maior incentivo econômico aqui para a exploração do setor pecuário é a falta de governança. Então, contribui aí a corrupção, a desorganização, a capacidade limitada, né? E falta de coordenação mesmo entre os diferentes setores aí do governo. Bom, entrando aqui agora no âmbito dos impactos sociais, de acordo com um relatório publicado da Organização das Nações Unidas, né, para a Agricultura e Alimentação, a abreviação é FAO, esse estudo foi publicado em abril de 2020, então eles concluíram que pelo menos 70% das enfermidades que apareceram após a década de 1940 possuem origem animal.
Então, dentre as doenças, né, que o estudo ressaltou, tem a HIV, a encefalopatia espongiforme bovina, a síndrome respiratória aguda grave, né, SARS, e diversos vírus da gripe. Então, além disso, esse estudo mostrou também que as mudanças climáticas, né, causadas pelo impacto do homem na natureza e o aumento mundial no consumo de carne em diferentes regiões do planeta em um curto espaço de tempo. Então, as alterações no clima global e o desequilíbrio nas estações, né, do ano são fatores aqui determinantes para que tanto os hospedeiros como os agentes patogênicos sofram mutações e ganhem força. Né? Então, outro fator aqui que pode estar relacionado ao surto dessas doenças é a utilização de antibióticos no gado, né? Pois o uso indiscriminado desses medicamentos pode estimular o crescimento, né? E a resistência das doenças, né? Tornando essas doenças mais difíceis de serem tratadas e curadas, né? Então, inclusive, o contágio ele ocorre normalmente através da contaminação pelo excremento, né, do animal, ou algo infectado, enfim. E aí essas populações elas se tornam mais expostas. E por fim, como forma de combate aqui a essas patologias, a ONU ela recomendou algumas medidas, né, para amortecer o cenário. Então, como por exemplo, poderia ser feito o controle da qualidade de alimentos de origem animal, a redução de desigualdades sociais, a produção agrícola sustentável, a prevenção do contato de doenças da vida selvagem com o comércio rural. Bom, então, diante de todos os impactos ambientais, sociais e econômicos que foram mostrados até aqui, muitos estudos foram realizados em cima de todos esses impactos e quais seriam as possíveis propostas de soluções, é o que nós veremos agora. Bom, então, fazendo uma análise de tudo que já foi apresentado aqui, colocando eles de forma linear, a gente tem que a geração de GE, ou seja, dos gases de efeito estufa, eles vêm de uma grande parte proveniente do gado. E como que isso pode estar linkado aos outros tipos de problemas que nós vimos até agora? Como os gases de efeito estufa estão sendo cada vez mais produzidos, né, devido ao gado, a gente tem um superaquecimento do planeta, que afeta também diretamente a vida marítima e também já impacta na produção de carne por parte aí dos animais aquáticos. Então, nós já temos esse problema também sendo intensificado devido aos gases de efeito estufa. Logo depois, nós também temos o desmatamento, que também é um intensificador desse processo de efeito estufa, uma vez que a gente tem um desequilíbrio térmico que causa danos ao sistema, porque a gente não tem essa absorção dos gases por parte das plantas, e a liberação, né, de gases que podem limpar e fazer esse equilíbrio entre o que está sendo emitido e o que está sendo produzido pelas plantas. E, por conta de tudo isso, pelo acúmulo desses gases, nós temos prejuízos à saúde, onde diversas doenças têm surgido ou sendo agravadas por conta dos problemas de poluição. Então, todos esses daqui são nossos impactos ambientais, e nós iremos focar em formas de como melhorar essa situação, minimizar esses impactos que têm aí prejuízos tanto ambientais, quanto econômicos, quanto também sociais. Bom, então, olhando de um ponto de vista mais macro, nós temos o Acordo de Paris, onde governos de todos os países se reúnem justamente para poder buscar medidas, né, de um âmbito de vista governamental, para poder limitar essa produção e esses impactos que têm ocasionado tantos problemas nesses três âmbitos regionais, ambientais, econômicos e sociais. Então, de 197 países participantes, 75 deles apresentaram ações de mitigação de todos esses danos, 116 países apresentaram ações de adaptação dentro do setor agrícola, e China, Índia e Japão, os três dos maiores produtores, né, desse tipo de problema, enviaram propostas específicas. E aí, China e Índia apresentaram propostas que eram mais do âmbito de alimentação, isso, né? Segurança de alimentação, também de irrigação, coisas mais envolvendo, né, a agropecuária.
e o Japão ele apresentou medidas para a redução especificamente do gás metano. E aí a gente já vê uma certa dificuldade, resistência dos países que são mais produtores em apresentar propostas sólidas ou estar de acordo com as propostas apresentadas dentro do acordo. Mas, se nós formos olhar de um ponto de vista mais micro, a gente pode observar que os produtores, eles têm algumas atividades que podem ser alteradas, modificadas, alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando nós vamos olhar toda a proporção, né, de gado e de emissão desses componentes. E é o que nós vamos ver aqui. Bom, então nós temos aqui a diminuição do gás metano, um dos nossos principais objetivos, onde o Brasil ele é citado como um dos maiores contribuintes da emissão de gases de efeito estufa. Então, aqui, quais são os motivos para ter esse problema? O primeiro deles é o tamanho do rebanho, então o Brasil se destaca pela quantidade de rebanhos de gado que tem, pela idade de abate, que varia de 3 a 3,5 anos, onde em muitos países essa idade é bem menor, então tem-se uma produção de metano menor pelo tempo de vida menor do animal. Sistema de criação em pastagens, onde as pastagens apresentam algum estágio de degradação ou se encontram abaixo do potencial de produção, ou seja, gera uma quantidade maior de gases de efeito estufa por quilo de carne produzido. Isso também é um grande problema. E qual seria a solução, novamente, do âmbito de vista mais macro? Uma delas é que o Brasil, na última reunião da cúpula da ONU de Desenvolvimento Sustentável em 2015, assumiu o compromisso de reduzir as emissões de GE em 43% até 2030. Então, diante disso, quais que seriam as medidas a serem tomadas para que esse atingimento realmente ocorra? Primeiro de tudo, a nossa avaliação vai ser a respeito da dieta, já que a fermentação entérica, que é a fermentação que animais ruminantes fazem naturalmente, né, para digestão, foi responsável por cerca de 40% das emissões de agropecuária nos últimos 20 anos. Então, muitos estudos eles têm se concentrado na alteração da alimentação do gado para se obter resultados diferentes, né, nesse processo de digestão. Descobriu-se que quanto menos fibroso e mais digestível for o alimento, menos metano será produzido. Então, existem muitos estudos que mostram que a suplementação com lipídios é uma das maneiras mais efetivas de redução a emissões de CH4, que é o metano, nos ruminantes. Então, recomenda-se muito que as dietas à base de plantas forrageiras com melhor valor nutricional e dieta à base de grãos seja implantado para esses animais. E diante disso, nós temos também o Bovaer, que é um novo suplemento que suprime a enzima que ativa a produção do metano no estômago dos animais. E esse produto ele tem ganhado espaço no mercado por apresentar uma redução em 30% das emissões de gás, além de permitir que o animal também ganhe peso, que era um dos pontos que nós vimos ali, que dificultava o processo, porque os animais eles tinham que alcançar uma idade muito longa para chegar ao peso ideal para o abate. Então, isso também é um lado bastante positivo. E o Bovaer ele foi pesquisado e desenvolvido ao longo de 10 anos pela DSM, que é a empresa onde eu faço estágio hoje, e é citada como uma das 10 novas tecnologias com maior potencial de ajudar o planeta em um relatório recente da organização americana World Resources. Então, a gente tem aqui alguns dados sobre como tem sido, né, esse processo e a redução de metano. Então, aqui a gente vê que a média é de 30%, existem alguns casos mais, outros menos, mas é um produto bastante promissor para o mercado. E, além disso, outro ponto de bastante importância são os sistemas integrados. Aqui a gente tem que a integração lavoura-pecuária-floresta tende a oferecer alternativas a questões ecológicas, econômicas e sociais, de acordo com Porfírio da Silva. Então, o que são, né, esses sistemas integrados? Eles são sistemas ecológicos modificados pelos humanos para produzir alimento, fibra e outros produtos agrícolas através de uma combinação de lavoura, pecuária e floresta, que tem como objetivo a mudança do sistema do uso da terra. E ela apresenta 4 características principais. Então, a primeira delas é a produtividade, que é definida pela quantidade de produto por unidade de insumo ou de recursos. Além disso, a gente tem a estabilidade, que é a constância da produtividade frente a pequenas mudanças no meio ambiente. Sustentabilidade, que é a habilidade de um sistema em manter a produtividade frente às forças da natureza.
e a uniformidade, que apresenta regularidade da produtividade ao longo do tempo. Então, todos esses são os objetivos dessa mudança sistêmica. Aqui nós temos um exemplo, onde nós temos aqui as árvores, né? E também aqui a plantação rasteira, que os animais se alimentam. Tudo isso daqui forma um conjunto, né, de ecossistema muito equilibrado. Outro ponto de problema que nós tínhamos visto era a pesca, né, desenfreada muitas vezes. E quais que seria a solução para isso? É a necessidade de estabelecer princípios e normas aplicáveis à conservação, à ordenação e ao desenvolvimento das atividades de aquicultura. E, diante disso, nós temos dois grandes documentos que são importantes, que merecem ser destacados, que é o Código Internacional de Conduta para a Pesca Responsável, que foi formulado pela FAO em 1995 e proporciona um marco de extrema relevância para o âmbito das iniciativas nacionais e internacionais. Então, o intuito desse documento é assegurar a conservação, a gestão e o desenvolvimento eficaz de recursos aquáticos, com o devido respeito ao ecossistema, à biodiversidade e reconhecendo a importância nutricional, econômica, social, cultural e ambiental da pesca. Então, também é um normatizador de todas essas funções e atividades. E nós temos também a declaração de Bangkok, e que foi no ano de 2000, onde 66 países participaram dessa conferência, né, de aquicultura do terceiro milênio, onde o produto final foi um documento intitulado Declaração de Bangkok e Estratégia para o Desenvolvimento da Aquicultura. Então, o objetivo foi elaborar prioridades e estratégias para o desenvolvimento sustentável. Ele almejava estimular os estados, os setores privados e as organizações não governamentais a adotarem essas estratégias, da qual nós podemos citar 4 pontos importantes: suportar regulamentações e políticas eficientes, melhorias no aproveitamento dos recursos naturais, preocupação em verificar se o desenvolvimento das atividades está dentro das capacidades de suporte locais e regionais. Esse aqui é um dos pontos que era mais desrespeitado, né, já que não se verificava a capacidade da região, mas só se explorava sem levar isso em consideração, e a promoção das atividades de aquicultura em locais onde estas sejam prioridades, no intuito de aumentar a qualidade ambiental e o uso desses recursos. Então, esses aqui são 2 documentos bem importantes, onde é importante ter uma imposição de atividades de forma mais sustentável dentro da pesca. Bom, outro ponto bastante importante é o aumento da produção sem desmatamento. Como se tem grandes expectativas do Brasil como produtor agropecuário, também chega-se à conclusão muito rápida de que é necessário ter mais áreas de exploração, o que gera desmatamento de forma desenfreada e irresponsável, e a gente vai ver que isso não é necessário. Segundo a Amazon, o fator crítico para aumentar a produção sem desmatar é aumentar a produtividade, especialmente da pecuária. Então, para que a produção possa crescer apenas nas áreas já desmatadas, é muito importante que o poder público possa corrigir falhas de políticas que desencorajam o investimento nessas áreas e muitas vezes estimulam o desmatamento. E aí nós temos esse desequilíbrio e como nós podemos melhorar isso através desses números aqui que a Amazon fez de levantamento. Então, existe uma expectativa projetada para 2022, e esses daqui são os números que contemplam se essa expectativa fosse atingida sem desmatamento. Então, atualmente nós já temos 6,7 milhões de hectares já desmatados, e o aumento da produtividade teria que ser em torno de apenas 24% de pasto com potencial agronômico. Então, todos os pastos que já estão disponíveis para isso, a gente precisaria aumentar a produtividade apenas em 24%. Isso gera um aumento no valor de 4 bilhões, mas esse valor de 4 bilhões ele é um aumento de 16% do valor da produção agropecuária em 2010. Então, também não é um aumento de valor muito grande, é algo totalmente possível. E, além disso, como um ponto muito positivo, com esse aumento de intensidade de produção, nós teremos também novos empregos para 39 mil pessoas, segundo essa pesquisa da Amazon. Porém, para atender a demanda projetada até 2022, contando com o desmatamento, nós teríamos que desmatar 12,7 milhões de hectares a mais, e isso seria um aumento de 3,4 vezes maior do que a meta estabelecida pelo governo federal.
E aqui mostrando os números completos, né, a taxa anual de desmatamento estabelecida pelo governo era de 330 mil hectares, mas a taxa anual de desmatamento necessária para se alcançar essa demanda de 2022 seria de 1,7 milhão de hectares. Então, seria realmente algo muito desproporcional que traria grandes efeitos, principalmente na Amazônia. Aqui nós temos um gráfico que demonstra o potencial agronômico que nós temos aqui na região, né, da Amazônia. Nós temos em rosa todo o potencial agronômico bom. Então, de todas essas áreas aqui, apenas as em rosa, as que estão em rosa têm um potencial bom. E todas as que estão em azul têm um potencial regular, ou seja, são exatamente dessas áreas aqui que a pesquisa se trata de aumento de intensidade de produção. As em laranja estão em restrito, as em verde são desfavoráveis e as demais áreas elas não estão disponíveis, né, para esse tipo de atividade. Mas se tiver um aumento de intensidade de produção nessas áreas azuis, já será o suficiente para atingir a meta. Mas o que impede são grandes impedimentos que envolvem lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, que estimulam a ocupação e o desmatamento de terras nessa região. Então, é super importante o comprometimento dos governos para eliminar os gargalos da regularização fundiária e ambiental. E, além disso, com essas ações, ainda poderia desencadear iniciativas privadas e públicas para eliminar outros gargalos de investimentos, com a escassez de pessoal qualificado e infraestrutura pecuária, que também são dois grandes pontos que precisam de melhorias. As considerações finais que a gente pode fazer a respeito deste trabalho são que a quantidade de cabeças de gado que o Brasil possui ultrapassa o número de brasileiros, como foi visto, tornando-se assim o país que mais exporta carne bovina do mundo. O PIB do país, além de se dar por esse setor, também é oriundo da agropecuária e se tem a perspectiva de seu aumento, mesmo diante da pandemia, uma vez que os brasileiros consomem carne, a maioria dos brasileiros consomem carne diariamente, tendo-a como um elemento primordial em sua alimentação. Apesar da pecuária brasileira ser importante, de fato, para o desenvolvimento do país, ela também é prejudicial ao meio ambiente, que muitas vezes isso é consequência das técnicas escassas de tecnologia no país. Outro fator prejudicial da pecuária que ocorre no mundo todo é a crueldade perante os animais, maltratando-os. Isso porque o que realmente importa é a questão financeira. Independentemente de como os animais são tratados, passando pelas fases de cria, recria e engorda, o objetivo final sempre será o mesmo, a comercialização. Tendo em vista que o sistema de produção de gado bovino principal no país é o extensivo, pois as características naturais do país direcionam a ele, os animais não são criados presos e possuem grande espaço para pastagem, o que aparentemente se mostra um ponto positivo, já que eles conseguem se movimentar melhor. Mas, na verdade, esse sistema apresenta baixos volume e variedade, pois o tempo de criação até o abate é maior, além de não ter uma alimentação direcionada, fazendo com que a flexibilidade no processo de transformação não seja grande. E, além disso, do ponto de vista ambiental, é causado um impacto maior do que quando utilizado outros mecanismos, em razão da necessidade de ter grandes extensões de terra, que muitas vezes são conquistadas por um desmatamento descontrolado. A indústria da carne possibilita a geração de empregos e renda a muitos brasileiros. E durante toda a sua cadeia produtiva, desde a preparação de insumos para a criação do gado até o consumidor final, é preciso ter um cuidado diante de cada um de seus subsistemas para que o dano ambiental não seja maior ou não acabe prejudicando a qualidade do produto final. Ainda que a agropecuária seja significativa para o Brasil, sua expansão exacerbada acarreta em problemas tanto para a economia e ao meio ambiente quanto para a sociedade,
O crescente consumo de carne propicia um aumento nas emissões de gases de efeito estufa e o baixo potencial de produção favorece esse problema. E a alimentação do gado influencia muito nas emissões de gás metano também, o que se torna uma proposta satisfatória à implementação do suplemento alimentar na alimentação desses animais, uma vez que esse suplemento tende a reduzir a emissão entérica do gás de maneira instantânea. Visando também diminuir os impactos da indústria da carne, o uso de sistemas integrados de produção promove o restabelecimento da produtividade das pastagens, incorporando o componente florestal, que aumenta a retenção de carbono e aumentando a produção de plantas forrageiras e de biomassa. Assim, é possível produzir numa mesma área ou mais áreas componentes agrícolas, florestais ou pecuários, o que contribui para a queda das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, como foi visto, o Código Internacional de Conduta para a Pesca Responsável garante que os organismos aquáticos sejam explorados de maneira sustentável, objetivando que o ecossistema e a biodiversidade sejam tratados de forma responsável, estabelecendo então um equilíbrio entre a importância da pesca com a conservação dos recursos aquáticos. E por último, a Amazônia tem sofrido desmatamento constantemente, o que causa uma preocupação quanto à sociedade e ao meio ambiente. Frente a isso, aumentando a produtividade da pecuária, é possível elevar a produção sem desmatar. Ou seja, utilizando para isso hectares já desmatados ou áreas de pastos distantes da Amazônia que tenham potencial agronômico. Ademais, o aumento da produção permite gerar empregos, o que é extremamente importante diante principalmente da situação pelo qual o país está passando. E essas foram as referências utilizadas. Que também podem ser consultadas no trabalho escrito. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e esperamos que tenham gostado.